Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Estamos no Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama, e o podcast Empreenda Assim dedica este episódio a entender sobre este tipo de câncer, a prevenção e o tratamento. O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente na mulher e as estatísticas mostram aumento de casos. O convidado do podcast Empreenda Assim é o médico mastologista Dalton Ivan Steinmacher. Doutor, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Olá. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que é um grande prazer estar aqui podendo participar desse podcast. Para começar nossa conversa, o que as mulheres precisam saber sobre o câncer de mama? Quando me vem a pergunta, o que as mulheres precisam saber sobre câncer de mama, abre uma série de informações extremamente importantes. Será que a gente precisa mesmo ter um mês inteiro dedicado ao câncer de mama? Qual que é a importância da doença? Qual que é o impacto disso na nossa vida? Vamos entender o seguinte. Câncer de mama é a principal doença oncológica na mulher, ou seja, é o tipo de câncer mais frequente na mulher. Isso já é um fator que nos chama atenção. E um fator que chama ainda mais atenção. O câncer de mama é uma doença que está crescendo anualmente, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem um órgão no Brasil que chama Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e ele consegue nos fornecer anualmente as estatísticas das doenças oncológicas como um todo. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, na nossa virada do século, no ano 2000, o INCA forneceu que a gente teve naquele ano menos de 30 mil casos de câncer de mama diagnosticados em um ano. A gente tem uma expectativa, neste ano, de superar 66 mil diagnósticos novos de câncer de mama no Brasil. Em pouco mais de 2 décadas, em 22 anos, nós mais do que dobramos o número de casos de câncer de mama no ano. Então, é importante sim a gente falar de câncer de mama, é importante sim a gente saber de câncer de mama, é importante sim ter um Outubro Rosa, um mês dedicado realmente à consciência, à conscientização, à prevenção, à detecção precoce de câncer de mamas. Quando eu falo da doença, então nós falamos 2 nomes importantes, detecção precoce, e falamos também em conscientização e prevenção. O diagnóstico precoce é importante porque quanto antes eu faço o diagnóstico de câncer de mama, maior é a minha chance de cura. E o câncer de mama é uma doença tratável, é uma doença curável. A gente tem altíssima incidência de cura da doença. Mas para isso eu preciso diagnosticar precocemente. E para eu diagnosticar precocemente, eu preciso que essa paciente procure um profissional de saúde, vá ao seu ginecologista ou ao mastologista, faça o exame das mamas, que os exames de imagem sejam feitos de maneira adequada, na idade adequada. Então, a realização da mamografia na época correta e outros exames que se fizerem necessários. Essa é a parte de detecção precoce da doença. E a parte de prevenção? A parte de prevenção está relacionada a hábitos de vida. Hábitos de vida como? Hábitos alimentares. Um bom hábito alimentar, consumo de frutas, consumo de verduras, diminuir ou eliminar o máximo possível os produtos ultraprocessados, que efetivamente estão cheios de substâncias que a gente não conhece adequadamente, de que maneira que eles vão ter impacto na nossa saúde. Eu preciso combater a obesidade. Obesidade para a gente é o maior fator de risco que a gente chama de mutável para câncer de mama. Pacientes obesas na pós-menopausa têm muito mais chance de ter câncer de mama do que pacientes magras na pós-menopausa. A obesidade é um fator extremamente importante para a gente combater. Estima-se hoje que no Brasil, 66% das mulheres acima de 20 anos de idade têm sobrepeso ou obesidade. Isso tem que ser combatido. Atividade física diária, bons hábitos de atividade física e bons hábitos alimentares. A gente tem um monte de comprovação por trabalhos que reduzem a incidência da doença de mamas.
Então, se a gente pensar os principais pontos que a gente fala, o que uma mulher deve saber sobre câncer de mama? Que ela deve ter um bom acompanhamento médico e que ela deve ter bons hábitos de vida. Que exames estão disponíveis hoje em dia? Com que frequência eles devem ser feitos? O que a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia recomendam, e a maioria das sociedades internacionais de mastologia recomendam, é o quê? Toda mulher deve fazer o exame médico todos os anos. Palpação da mama pelo profissional de saúde, seja um ginecologista, seja um mastologista. O exame de rotina que deve ser realizado por todas as mulheres é a mamografia. Toda mulher deve realizar a mamografia uma vez ao ano após os 40 anos de idade. Esse é o principal exame. A gente tem outros exames à nossa disposição, com certeza. A ultrassonografia de mamas, a ressonância magnética das mamas, mas são exames mais específicos e dependem, na verdade, de alguns fatores. Em pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama, a gente começa os exames mais precoces. Em pacientes que têm mama, que nós chamamos de mamas densas, mamas muito glandulares, a mamografia, ela tem mais dificuldade na detecção de nódulos de mama. Então, nestas pacientes, além da mamografia anual, eu devo acrescentar a ultrassonografia de mamas junto com a mamografia, ele não é um substituto, todos os anos. A ressonância magnética de mama, ela está reservada para aquelas pacientes que nós chamamos de altíssimo risco, pacientes com alteração genética, pacientes com histórico pessoal de doenças de mama, com histórico familiar importante de doença de mamas. Não é um exame de rastreamento, não é um exame que todas as mulheres devem fazer para pesquisar câncer de mama, mas em algumas situações ela também pode ser usada. Esses são os principais exames que a gente tem à nossa disposição para um diagnóstico precoce de um câncer de mama. O autoexame é comprovadamente eficaz? Como deve ser feito? Falar de autoexame de mama realmente é uma coisa difícil. Difícil por quê? A gente tem vastas campanhas incentivando o autoexame de mamas. Se você me perguntar se existe algum trabalho que me mostra que fazer autoexame de maneira massiva na população reduz a mortalidade pelo câncer de mama, a gente não tem evidência científica para isso. Eu tenho lados bons, para mim, do autoexame. E eu tenho o lado ruim do autoexame. O lado ruim qual é? Quando você tem uma política de Estado que fala assim, realize o autoexame das mamas, e a paciente palpa sua mama e não sente nada. Ela fala, bem, tô bem, não senti nada na mama e eu não tenho. E muitas vezes isso serve para que a paciente não realize os exames que devem ser realizados de maneira obrigatória. Ou seja, ela deixa de ir ao ginecologista, deixa de ir ao mastologista, deixa de fazer uma mamografia, deixa de fazer o ultrassom de mamas. Afinal de contas, em mandar ela fazer o autoexame, ela fez o autoexame e não tenho nada, pronto. Resolvi o meu problema. E a verdade não é essa. Quando uma paciente consegue, em sua casa, sentir um nódulo de mama, muitas vezes essa lesão já é grande, maior de 2 centímetros. E eu poderia ter realizado esse diagnóstico de um câncer de mama mais precocemente, se essa paciente estivesse em acompanhamento médico, estivesse fazendo as mamografias anualmente, se estivesse fazendo ultrassom quando necessário, estivesse sendo realizados os exames médicos adequados. A gente quer fazer um diagnóstico mais precoce. E se eu quero fazer um diagnóstico precoce, eu não quero que a minha paciente sinta o caroço em casa. Então, esse é o lado ruim do autoexame. Mas eu tenho um lado bom também do autoexame. É a paciente poder sentir alguma coisa e falar, opa, eu percebi que tem algo de diferente na minha mama. Eu preciso procurar um médico. Então, eu acho que o autoexame é importante. Eu acho que ele deve ser realmente incentivado. Mas ele não é um substituto de maneira alguma de uma avaliação médica adequada. Não é um substituto da mamografia, não é um substituto de qualquer outro exame de mamas, ok? Doutor, quando a retirada das mamas é indicada? Como é esse processo cirúrgico e a reconstrução das mamas? Contribui para a autoestima da mulher? Nosso objetivo sempre hoje na mastologia é fazer um diagnóstico precoce, é fazer um tratamento adequado
E além da minha paciente ficar curada, eu quero que essa minha paciente tenha uma autoestima elevada. Eu sei da importância que a mama tem. Eu sei da importância da mama como um órgão que representa a feminilidade dessa paciente. Eu sei o quanto isso é importante para a autoestima desta paciente. A gente não pode se contentar apenas na minha paciente estar viva. Eu quero que a minha paciente esteja viva e que minha paciente tenha qualidade de vida, que minha paciente tenha um orgulho realmente de tudo que ela passou. Quando a minha paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, ela só quer ficar bem. 1 ano, 2 anos se passam, essa paciente quer colocar um biquíni, ir para a praia com a família. Essa paciente quer ir no casamento, quer colocar um bojo, quer colocar um vestido. E ela quer que ela tenha orgulho da sua mama. Ela não quer ter dificuldade para se vestir. Ela não quer ter vergonha da mama que ela tem. Então, nesse momento é que a mastologia tem que entrar em ação e aliar o tratamento de câncer de mama às condições que nós chamamos hoje de oncoplásticas. Aliar procedimentos estéticos ao procedimento oncológico. Eu quero tratar o câncer de mama, porém eu quero tratá-lo com o mínimo de mutilação possível, preservando a estética da paciente ou melhorando a estética dessa minha paciente. Isso a gente ganha muito em qualidade, a gente ganha muito em satisfação da paciente após o tratamento. E com esse objetivo de melhorar a estética das pacientes, a gente sempre prima por um tratamento que nós chamamos de conservador. Sempre que possível, eu vou preservar a mama da paciente. Eu só quero tirar a porção doente. Eu só quero tirar aonde está o câncer de mama. E eu consigo, na maioria das vezes, isso. Conseguir retirar o tumor, preservar a mama saudável, sem nenhum impacto. Isso não traz nenhum tipo de prejuízo à qualidade de vida da paciente ou à chance de cura da paciente. Então, para mim, as cirurgias conservadoras são sempre melhores. Sempre que eu puder tirar o tumor e preservar a mama, eu vou ter esta opção. É opção para todo mundo. Infelizmente, não ainda tem algumas situações onde a gente precisa retirar o corpo da mama como um todo, a gente precisa retirar a mama como um todo, mas depende de uma série de fatores. Tamanho do tumor, tipo do tumor, extensão não só da doença, mas o restante da mama como um todo, como ele se comporta, se me tem boas condições de acompanhamento desta mama depois. Se essa paciente tem alguma alteração genética que predispõe ela no futuro a ter outros cânceres de mama. Então, em algumas situações, eu preciso retirar a mama, mas a gente tem que abrir uma série de poréns, uma série de questionamentos, mas está muito relacionado ao tipo do tumor, ao tamanho do tumor, se ele teve regressão ou não. E a gente, nessas situações, a gente ainda precisa retirar a mama como um todo. Mas ali a gente também mudou. Por quê? Porque a gente tem sempre o objetivo de um mesmo procedimento cirúrgico, você realizar a mastectomia, ou seja, a retirada da mama, e neste mesmo tempo cirúrgico, eu desejo fazer a reconstrução da mama. É muito mais fácil para mim, numa mesma cirurgia, retirar a mama e já reconstruir a mama, do que fazer isto tardiamente. Então, eu tenho condições de fazer uma reconstrução imediata e as técnicas oncoplásticas estão aí exatamente para isso. Então, eu tiro esse fator de mutilação da paciente. Eu não tenho que deixar a minha paciente sem mama. Eu não tenho que ter esse prejuízo na autoestima dela, na estética dela, para depois pensar em fazer uma reconstrução mais tardia, que seria muito mais difícil, seria muito mais complicado e com resultado estético habitualmente pior do que eu fazer isso no mesmo momento da cirurgia de tratamento. Doutor, depois da retirada do câncer e da mama, o que muda na vida da mulher? Ela pode ter filhos, amamentar? O objetivo de tratar um câncer de mama é sempre devolver a minha paciente à sociedade em plenas condições de exercer todas as suas
funções. Eu quero que essa paciente minha continue em sua casa, eu quero que ela continue no mercado de trabalho, eu quero que ela continue fazendo tudo que ela fez antes do tratamento, sem nenhum prejuízo. Você me perguntou especificamente de 2 condições após uma paciente tratar um câncer de mama. Ela pode ter filhos? Ela pode amamentar? Na maioria das vezes, uma gestação é permitida, sim. A gente aguarda algum tempo, dependendo do perfil de doença, dependendo do perfil de tumor, dependendo do tratamento que essa paciente realiza, a gente sempre pede que essa gestação seja retardada. Às vezes a gente pede para aguardar 2 anos, às vezes pedimos para esperar durante 5 anos, mas sim, essa paciente pode ter filhos depois, sim, ela pode amamentar depois. E nesse momento eu vou colocar algo extremamente importante, que é o quê? O Brasil é o país onde a gente tem uma maior precocidade de diagnóstico de câncer de mama, ou seja, onde a gente mais tem mulher jovem com câncer de mama. E as doenças de mama, elas têm acometido cada vez pacientes mais jovens. E uma paciente que tem câncer de mama, quando precisa fazer uma quimioterapia, ela pode, não que vá, mas ela pode perder a sua fertilidade. Ou seja, ela pode no futuro ter dificuldade de engravidar. E ali cabe a gente orientar a minha paciente. Chega uma paciente jovem com 30 e poucos anos de idade, não tem filhos ou tem um único filho, deseja ter outras gestações no futuro. Antes de começar este tratamento, antes de começar a quimioterapia, essa paciente deve procurar um serviço de infertilidade. A gente orienta isso à paciente. Lá ela faz uma indução de ovulação, faz uma captação de óvulos e congela. Isso fica lá guardado. Se daqui 2 anos, 5 anos, 7 anos, quando ela desejar ter filhos, eu não preciso estar preocupada se a fertilidade, se o ovário dela está funcionando bem, porque ela já tem os óvulos guardados. Eu posso fertilizá-la com aqueles óvulos. Então, uma garantia que essa paciente tem, que se ela desejar uma gestação no futuro, que ela tem uma chance grande de ter sucesso. Então, minha paciente pode engravidar? Sim, pode. Lógico que dependendo do tipo do tumor, a gente acaba tendo um risco maior ou menor de doença por causa do tempo de controle, então a gente vai aguardar um pouquinho, mas depende muito de caso para caso. Segunda coisa que você me pergunta de amamentação. Posso amamentar? Obviamente, uma paciente que fez a retirada das mamas, de ambas as mamas, não tem nenhuma chance de amamentar. As pacientes que fizeram cirurgias conservadoras da mama, a mama doente é uma mama que foi tratada, é uma mama que foi irradiada, é uma mama que habitualmente não produz. Mas ela tem a outra mama saudável. Então, se ela não necessitar de tratamento hormonal para o tratamento de câncer de mama, sim, ela pode amamentar. Se é uma paciente que está em vigência de tratamento hormonal, infelizmente a amamentação não vai ser permitida para essa paciente. Alguma outra consideração? A gente tem que reduzir os fantasmas que existiram em relação ao câncer de mama. A gente trata câncer de mama, desde antes de 1900. E as cirurgias eram cirurgias horrorosas. Mastectomias radicais, danos enormes, mutilações horrendas. Essa é uma página que a gente tem que virar na nossa história. A gente consegue tratar um câncer de mama hoje com resultados muito bons, com chance de cura muito alta e conseguindo, na maioria das vezes, preservar a estética da minha paciente. Então a gente está conseguindo fazer isso. A gente não tem que ter medo da doença. A gente tem que ter respeito pela doença, reconhecer a doença, procurar um atendimento médico adequado. Se tiver que fazer o diagnóstico, realizar o tratamento, porque a gente vai ficar bem. Na maioria das vezes vocês vão ficar bem quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama. A gente tem que perder esse temor tão grande em relação à doença. Não esconder a doença.
Então esse é o recado que eu queria dar. Fico à inteira disposição de todo mundo. Se alguém quiser me procurar eventualmente, posso esclarecer outras dúvidas, posso deixar à disposição aqui. Eu tenho um Instagram pessoal, dalton.mastologia. Se alguém quiser usar o Instagram, se quiser usar o direct para pedir, fazer alguma pergunta para mim, eu fico à inteira disposição para responder. Ou se precisar voltar aqui, eu estou à inteira disposição de gravar um novo episódio com você. Acho que informação é sempre bom e a gente poder transmitir a informação é sempre muito bom. Muito obrigado. O podcast Empreenda Assim conversou com o médico mastologista Dalton Ivan Steinmacher. Muito obrigada a você, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.